Capítulo de número 12. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 31. 1 Coríntios 12, do verso 1 até o verso de número 31. Eu peço que você acompanhe a leitura desse texto aí na sua Bíblia. 1 aos Coríntios, capítulo 12, verso 1 a 31. A palavra do Senhor, ela nos diz o seguinte a respeito dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Porque também Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-na todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Somente até aí a leitura do nosso texto. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Agradecemos o Senhor e Te louvamos, ó Pai, por podermos ler a palavra do Senhor nesse momento. E pedimos a Ti, Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor, ó Pai, possa conduzir a Tua palavra aos nossos corações. Que saiamos daqui, Deus, ó Pai, cheios do Senhor. Que saiamos daqui, Senhor Deus, cheios da Tua palavra, em nome de Jesus. Ó Pai, instruídos e também, Deus, ó Pai, movidos por Ti. Ó Pai, para poder frutificar e exercer, Deus,
Ó Pai, aquilo que o Senhor quer de nós, aquilo que o Senhor ordena para que nós venhamos fazer. Deus, em nome de Jesus, eu peço a Ti que o Senhor possa me usar com Tua graça, com Tua misericórdia, apesar de mim, e por Cristo Jesus, ó Pai, é o que nós oramos. Amém, amém. Louvado seja o nosso Deus. Nós estamos continuando a nossa série de mensagens sobre a nossa fé e o nosso piso, o nosso chão, o nosso fundamento inabalável, que é a palavra do nosso Deus. Nós temos um forte fundamento. Nós temos um fundamento que é inabalável. Nada pode chacoalhar esse nosso fundamento, que é a palavra do nosso Deus. Nós vimos semana passada a importância de permanecermos firmes nesse fundamento. Nós vimos o quão importante é para nós, como igreja, sermos conduzidos por esse fundamento. Nós vimos o quão é importante e percebemos essencialidades para a igreja quando nós olhamos para esse nosso fundamento. E no nosso texto de hoje nós iremos perceber que Deus, Ele concede dons à igreja. Mas, ao mesmo tempo que Deus concede dons à igreja, Deus concedeu um dom em especial, extremamente importante para a sua igreja. E o texto que nós acabamos de ler, ele nos ajuda a perceber isso. O texto que nós acabamos de ler, ele nos conduz a esse entendimento. Que Deus, ele concedeu um belíssimo dom à igreja. Deus, ele concedeu uma belíssima dádiva à sua igreja, ao seu corpo, para que essa igreja seja por ele constituída e edificada, seja uma igreja bíblica e que funcione como um corpo vivo, maravilhoso, que é como nós acabamos de ler aqui no nosso texto. A carta de Paulo aos Coríntios, queridos, ela é muito interessante. Paulo faz uma introdução nessa carta muito interessante. Porque nós percebemos que Paulo sai de um grande amor por aquela igreja, e Paulo amava muito aquela igreja. Paulo tinha um carinho profundo por aquela igreja. Apesar de que talvez seja uma das cartas mais duras que Paulo já escreveu, onde ele às vezes precisa puxar a orelha daquela igreja, mas a gente sabe que o pai, por exemplo, que às vezes precisa exortar o filho, ele faz isso com amor. A palavra do Senhor, ele nos diz que Deus disciplina a todos quanto ama. E nós percebemos então o amor do apóstolo Paulo pela igreja de Corinto, nessa disciplina que é necessária para essa igreja. Nós vamos ver que a igreja de Corinto, ela tinha vários problemas. Vários problemas. Eram várias questões que precisavam ser tratadas com essa igreja. E Paulo, então, passa a tratar esses problemas com essa igreja. E é interessante que quando nós chegamos no capítulo de número 7, a gente vai perceber que a tonalidade da conversa de Paulo com a igreja de Corinto, ela muda. Paulo sai daquele momento exortativo em que ele passa a chamar a atenção daquela igreja, onde ele passa a exortar aquela igreja diante de uma série de questões, e Paulo passa a então responder algumas perguntas. O capítulo de número 7 nos mostra, faz com que a gente perceba que Paulo recebe uma carta de Corinto, e que nessa carta que ele recebe de Corinto, várias perguntas foram feitas. Paulo, então, passa a responder a cada uma dessas perguntas a partir do capítulo de número 7. Ele passa a levantar os questionamentos que a igreja de Corinto fez a ele e responde cada um desses inúmeros questionamentos que foram ali enviados pela igreja. Por isso nós presenciamos a mudança repentina nessa carta a partir do capítulo de número 7. Quando nós chegamos agora no capítulo de número 12, e isso vai até o capítulo de número 14, nós veremos Paulo tratar sobre os dons da graça e do amor com a igreja de Corinto. Capítulo 12 até o capítulo de número 14. Então são capítulos, queridos, que nós precisamos lê-los de forma íntegra, talvez, estudá-los de forma íntegra, talvez. Nós não iremos fazer isso aqui, mas só para que você entenda que o capítulo 14, ele depende do capítulo 13 e do capítulo 12. E tudo aquilo que é levantado no capítulo 12 vai culminar nas aplicações que Paulo vai fazer no capítulo de número
14. É importante a gente destacar também alguns aspectos sobre as argumentações que Paulo utiliza para responder às perguntas de Corinto que foram enviadas para ele, principalmente essas que ele passa a responder agora. A igreja pergunta a ele sobre os dons. A igreja quer saber como utilizar os dons, o que na verdade são esses dons. E Paulo então começa a responder cada um desses questionamentos enviados. Mas é interessante que as respostas de Paulo, elas são motivadas também por causa de um erro teológico gravíssimo que a igreja de Corinto tinha. A igreja de Corinto tinha um erro teológico muito grande. E se você já leu essa carta, quando você chega lá no capítulo de número 15, você vai perceber qual era o erro teológico que a igreja de Corinto tinha. A igreja de Corinto tinha um pensamento sobre o fim dos tempos totalmente equivocado. Totalmente. A igreja de Corinto achava, eles criam numa espécie de salvação ultra realizada. O que isso quer dizer? Talvez você nunca ouviu falar disso, eu vou te explicar agora. A igreja de Corinto achava que a sua salvação já estava realizada nesse mundo. Estava realizada aqui agora. Eles, no momento em que eles estavam ali vivos, adorando o Senhor, cultuando a Deus, para eles tudo aquilo já era um aspecto da salvação já realizada, concretizada na vida deles. Então, a igreja de Corinto tinha um entendimento de que se eles tivessem uma profunda experiência com Deus, se eles tivessem uma profunda manifestação do Espírito Santo, isto era o aspecto desta salvação já concreta na vida deles. Já era esse aspecto. Isso é um erro teológico grave, porque se conclui que a salvação de Jesus Cristo, ela se resume ao aqui e ao agora. Por isso ele vai dizer, lá no final do capítulo 15, que se a nossa esperança em Jesus estiver somente nessa vida, nós somos o quê? Os mais infelizes de todos os homens. A nossa salvação, ela não se resume no aqui e agora. Por isso ele passa a tratar isso lá no capítulo de número 15. Um outro problema também, aqui levantando um outro conceito, é aqueles que pensam numa salvação exclusiva futurista. Eu posso fazer o que eu quiser aqui agora, não tem problema, porque a minha salvação ela é só no futuro. A eternidade é só depois do Apocalipse, ou então quando eu fechar os meus olhos aqui. Então eu não preciso me preocupar com a jornada. Mas não, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que nós já somos salvos, nós já experimentamos aspectos dessa salvação, mas ainda não vivemos ela na sua totalidade. Nós presenciamos a salvação hoje, mas há um dia em que nós iremos viver a plenitude dessa salvação. É o que a palavra de Deus nos mostra. Você hoje, querido, já pode experimentar aspectos da salvação em Jesus Cristo. O fato da gente estar aqui agora, junto como igreja, adorando a Deus, já é um aspecto. Já é uma grande oportunidade, maravilhosa para todos nós. Mas há um dia em que nós iremos viver a plenitude dessa salvação. Essa é a nossa esperança. Nós caminhamos, nós estamos numa jornada rumo a isso, a essa plenitude desta salvação. Então a igreja de Corinto tinha um grave erro e que precisava ser corrigido. E esse erro que ela tinha conduzia essa igreja aos diversos equívocos, e principalmente com respeito aos dons. Por isso ela era tão equivocada com os dons. Porque eles entendiam que eles precisavam viver constantemente uma experiência sobrenatural, simular uma experiência, forçar uma experiência sobrenatural, porque aí sim eles estavam vivendo a plenitude da salvação em Jesus Cristo. E Paulo então passa a corrigir essa igreja. Paulo passa a imprimir na igreja, ele trata esse assunto com essa igreja, mostrando que o reino de Deus ele já despontou com o Messias, mas há um dia que nós estaremos vivendo a plenitude desse reino. Então a igreja de Corinto, ela tinha diversos problemas. E essas dificuldades dessa igreja
conduziram essa igreja a uma grande divisão. Uma igreja que estava totalmente dividida. Essa divisão era percebida na ceia. Alguns corriam, pegavam os primeiros lugares, se assentavam, comiam tudo, e os outros que chegavam atrasados não tinham nada para comer. Alguns, durante o culto, esbravejavam e gritavam, entendendo que estavam conduzindo manifestações miraculosas, enquanto outros sem entender aquilo que estava sendo ensinado. Era uma igreja dividida. Era uma igreja que estava passando por um sério problema. E por isso Paulo precisa tratar essa igreja. Por isso ele precisa conduzir essa igreja na verdade. O nosso texto, ele vai falar um pouquinho sobre isso. Eu gostaria de olhar para esse texto com você, tirar algumas questões importantes do texto e trazer algumas aplicações para as nossas vidas. Verso 1 a 3, volte sua atenção aí para o texto. Verso 1 até o verso de número 3. Paulo começa o capítulo 12 dizendo a respeito do assunto sobre os dons. Mas antes da gente tratar sobre isso, eu preciso ressaltar aqui, ou destacar aqui, uma questão importante nesse texto. Precisamos perceber primeiramente que Paulo demonstra o seu interesse para que a igreja de Corinto entenda sobre o assunto. Ele quer que a igreja entenda. Por isso ele diz: não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Eu quero que vocês compreendam aquilo que eu vou ensinar para vocês agora. Eu quero que vocês entendam aquilo que eu quero falar com vocês agora. Paulo tinha essa preocupação. Era como se ele dissesse assim: olha, pelo amor de Deus, entenda o que eu vou falar com você agora. Entenda aquilo que eu quero ensinar para você agora. Talvez você, pai e mãe, já precisou fazer isso com seu filho. Senta aqui, pelo amor de Deus, é a última vez que eu vou falar isso com você. Entenda isso. Paulo está fazendo isso com essa igreja. Entenda, eu não quero que vocês sejam ignorantes com esse assunto. Um outro ponto interessante aqui para todos nós, e que vale destacar, que há um problema aqui no verso 1 desse texto. Leia o verso 1, vamos ver, vamos todos juntos? Todos juntos, vamos lá? A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Qual é o problema que tem nesse texto? Esse texto ele tem um pequeno probleminha de tradução, pequeno problema. E qual que é o problema de tradução? No original não está a palavra dons. Não tem essa palavra. No texto original, a palavra do Senhor, ela diz o seguinte, aqui é uma tradução, Paulo César, Revista Atualizada. A respeito dos espirituais irmãos, não quero que vocês ignorem. É isso que Paulo está dizendo no texto original. A palavra dom, ela não está no original em grego. Talvez os tradutores, eles acrescentaram essa tradução, essa palavra dom, talvez com o intuito, porque eles entendiam que como o restante do texto fala sobre dons, então eles entendiam que pode ser que essa palavra se perdeu com o passar do tempo. Então eles inseriram a palavra dons, mas no original não tem ela. A palavra dom, ela não se encontra. A NVI, por exemplo, ela vai trazer um pouco sobre essa informação. Tem uma nota, se você tem a Bíblia NVI aí, você vai perceber que há uma nota no rodapé explicando sobre isso, de que não há a palavra dons no original. Não tem essa palavra. Então, Paulo, ele está se referindo não ao dom em si, mas ele está se referindo a pessoas. Irmãos, a respeito dos espirituais, não sejam ignorantes ou não ignorem essas pessoas. Paulo não está falando sobre dons, pelo menos não aqui nesse momento. Paulo está falando com pessoas aqui. Paulo está se referindo à igreja, ou sobre alguns irmãos daquela igreja, sobre algumas pessoas daquela igreja. A palavra dons, ela só vai aparecer nesse texto pela primeira vez, lá no verso de número 4. Somente no versículo 4 ela surge pela primeira vez. Então, provavelmente, Paulo respondia aqui uma pergunta sobre a possibilidade de pessoas que falavam pelo Espírito. Talvez é isso, lembra que eu disse? Que Paulo está respondendo uma série de perguntas? Então, talvez, há a possibilidade de que tinha uma pergunta assim: Paulo, há pessoas aqui no nosso meio que dizem falar pelo Espírito Santo. Como a gente trata? Então Paulo responde: a respeito dos espirituais, não os ignore. Não ignore essas pessoas. É o que Paulo está dizendo aqui agora. Ele está tratando com pessoas, ele está tratando... Muito obrigado.
Ele está tratando com essas pessoas. Paulo provavelmente então respondia a essa pergunta. Bom, após então essas curiosidades sobre o verso de número 1, o verso 2 e o verso 3, nós vamos perceber então sobre a verdadeira confissão. Paulo diz, olha irmãos, há pessoas espirituais, então não vamos ignorar esse assunto. Vamos falar sobre isso. E Paulo então fala sobre uma verdadeira confissão agora. E ele vai dizer que a verdadeira confissão é proveniente da ação do Espírito Santo. Perceba o texto, Paulo segue mostrando o passado dos crentes de Corinto. Os crentes de Corinto, eles eram guiados por ídolos. Veja o verso de número 2. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Paulo continua então dizendo, mostrando para essa igreja, que haviam pessoas que estavam sendo guiadas por ídolos, guiadas por uma idolatria que estava cegando aquelas pessoas, que estavam fazendo com que aquelas pessoas não compreendessem as verdades de Deus. Nessa vida pregressa, os crentes de Corinto tinham um histórico de idólatras. Eles eram idólatras. Haviam vários templos pagãos na cidade de Corinto. Reverendo Hernandes Dias Lopes, no seu comentário sobre Corinto, ele vai dizer, logo no início do comentário, sobre um panorama histórico que ele levanta sobre o texto, ele é expert em fazer esse tipo de levantamento, ele vai dizer no seu comentário que haviam templos para Afrodite, haviam templos de Zeus, na cidade de Corinto. Era uma cidade portuária, então recebia culturas de diversos locais. Então aquele povo que outrora frequentava esses templos, agora se converteram. Eles foram então guiados por ídolos, eram cegos, e agora estavam sendo conduzidos a Jesus Cristo. Então ele diz, olha, não ignorem, essas pessoas eles estavam cegas, eram idólatras, viviam uma vida de mentiras, eram guiados por ídolos. Então é isso que Paulo está dizendo, mas agora eles eram convertidos e precisavam ser guiados pelo Espírito Santo. Eles agora precisam ser guiados pelo Espírito Santo. Perceba o que ele diz no verso de número 3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Alguém que fala ainda guiado pelos ídolos, não confessará a pessoa de Jesus Cristo. Entendam isso. Entendam isso. É um grande problema que está sendo tratado aqui. Paulo levanta um ponto. Haviam pessoas naquela cidade, haviam pessoas dentro daquela igreja que se diziam espirituais e se sentavam numa cadeira se achando maiores do que Jesus Cristo e diziam anátema Jesus. Eu não sei se você sabe o que significa anátema, mas é maldito seja Jesus Cristo. Forte, né? Pesado. Haviam espirituais dentro daquela igreja que se achavam no direito de serem superiores a Jesus Cristo. E Paulo está dizendo, olha, ninguém que é conduzido pelo Espírito Santo dirá uma atrocidade dessas. Ninguém que é cheio do Espírito Santo falará algo dessa forma. Pelo contrário, só se pode confessar a Cristo Jesus pelo Espírito Santo. Aquele que é cheio do Espírito, ele vai bendizer Jesus. Aquele que é cheio do Espírito, ele vai adorar Jesus. Aquele que é cheio do Espírito, ele vai glorificar Jesus. Ele não vai dizer anátema Jesus. 1 Coríntios capítulo 10, abra sua Bíblia. Verso 19 a 20, diz o seguinte, que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Paulo pergunta. O que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo, que as coisas que eles sacrificam é a demônios que sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. O que eu vou dizer? Que eles estão sacrificando coisas a Deus? Não! Eles fazem isso a demônios. Por isso Paulo diz, olha, não ignore esse tipo de pessoa. Esteja atento com eles. Estejam ligados com esse tipo de pessoa.
que se dizem cheios do poder de Deus, mas na verdade estão maldizendo a Jesus Cristo. Tome cuidado com essas pessoas. Por isso ele diz que ninguém que é verdadeiramente guiado pelo Espírito Santo diria algo assim: anátema Jesus. Ninguém. Jesus diz lá em Mateus 7, 22, muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Alguns vão chegar lá no último dia dizendo: Jesus, eu fiz um monte de milagre no nome do Senhor. E Jesus diz: eu não conheço vocês. Não conheço vocês. Por isso Paulo diz: esses que se dizem espirituais, tomem cuidado, não ignorem esse tipo de pessoa. Não ignorem. Não ignorem. Não ignorem mesmo. E alguém que fala pelo Espírito Santo, ele sempre vai confessar a Cristo Jesus. João, ele diz lá no seu Evangelho, capítulo 14, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. O Espírito Santo, ele vem para me habilitar e habilitar você a confessar a Cristo Jesus. O Espírito Santo do Senhor, ele é dado à igreja para que a igreja confesse a Cristo. Por isso Paulo alerta, então, essa igreja. O Espírito Santo, queridos, ele não exalta outra coisa a não ser Cristo Jesus. O Espírito Santo, ele não exalta pessoas. O Espírito Santo, ele não exalta igrejas. O Espírito Santo, ele não exalta ministérios. O Espírito Santo não exalta pregadores. O Espírito Santo não exalta técnicas. Ele não exalta dons. O Espírito Santo exalta somente a Cristo. Ninguém mais, além de Cristo Jesus. Ninguém mais. Verso 4 a verso 11, Paulo continua dizendo o seguinte, após ele iniciar o capítulo, falando sobre a igreja, para discernir aqueles que são verdadeiramente espirituais. Tenham atenção com isso. Percebam quem são de fato aqueles cheios de Deus, percebam isso. Então, após ele falar sobre isso, aquele que realmente é cheio do Espírito Santo, ele segue agora falando sobre os dons em si. Ele segue agora ensinando sobre a variedade de dons, e que todos eles são provenientes de uma única fonte. Então, o segundo ponto aqui é que o Deus Trino é quem concede, através da sua multiforme graça, dons à igreja. E esses dons são muitos, como nós percebemos do verso 4 ao verso de número 11. Esses crentes tinham uma grande dificuldade com relação aos dons. Diante de uma grande variação, essa igreja só via 2 dons. Somente 2. A igreja de Corinto, para ela, só tinham 2 dons, e esses únicos dons eram os mais importantes. Nós veremos que eles somente davam atenção ao dom de línguas e ao dom de profecia. Parece que para essa igreja só esses dons funcionavam. Só esses dons eram vistos, enxergados, usados ali no meio do povo. Eram os dons utilizados pela igreja. Por isso Paulo precisa reafirmar a verdade. São muitos dons. São vários dons. E Deus concede esses dons segundo Ele quer, segundo sua vontade. Parece bastante com algumas igrejas dos nossos dias, né? Que parece que para eles somente 2, 3, no máximo 4 dons existem. Outra coisa que nós precisamos destacar é a característica tríplice que Paulo ensina aqui dos dons. Veja o verso 4 a 6. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Perceba isso. Pai, Filho e Espírito Santo estão ativamente envolvidos na administração dos dons da igreja. Todos eles. O Pai, o Filho
e o Espírito aqui envolvidos. São muitos dons, são muitos os serviços que nós podemos nos empenhar na igreja, são muitos os trabalhos que há para ser realizado, são muitas as coisas que nós podemos desenvolver, mas todos eles estão enraizados em um único Deus que opera tudo e em todos. Todos esses dons. Eles estão firmados na pessoa do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São diversos, mas existe uma unidade entre eles. Não é para haver disputa, não é para haver competição do dom que precisa ser mais visto, do dom que deve ser aplaudido. Não, Paulo não ensina isso. Outra coisa que nós percebemos é que esses dons são dados para o que é útil na igreja. Perceba isso? Veja o verso 7 ao verso 11. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando ao quê? A um fim proveitoso. O dom tem uma finalidade, querido. Ele não foi dado à igreja à toa, para ser guardado, para ser engavetado. Não. Deus concede dons que a igreja precisa. Deus concede dons que são necessários para a igreja. Os dons foram concedidos para um fim proveitoso. Para um fim proveitoso. Para que seja útil na vida e na história da igreja. O Deus Pai, o Espírito Santo, seja através da santificação das nossas habilidades, seja através do uso dos dons que foram concedidos a todos nós. Ele usa visando um fim que é proveitoso para a edificação da igreja dele. Por isso o nosso lema, nós vivemos para glorificar a Deus e edificar a igreja. O dom que Deus nos concedeu tem essa finalidade. É para ele ser usado para algum proveito. Para ele ser proveitoso na igreja. E ele termina o verso 11, para que nós não venhamos forçar os dons, mas um só. E o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Perceba o que Paulo está nos ensinando. Não somos nós que forçamos a manifestação desses dons. Paulo diz, o Espírito Santo realiza todas essas coisas. E ele distribui esses dons, conforme ele quer distribuir esses dons. Conforme ele se satisfaz em distribuir esses dons. É isso que Paulo nos ensina aqui nesse momento. É isso que ele nos mostra. Então, a segunda coisa que nós aprendemos é essa: esse Deus Trino é quem concede, através da multiforme graça, dons à igreja. E esses dons são muitos dons, vários dons, para serem úteis na igreja do Senhor Jesus. Para que eu e você venhamos realizar algo para um fim proveitoso dentro da igreja de Jesus Cristo. E o texto continua, verso 12 até o verso de número 26. Entendendo que o Espírito Santo é quem concede os dons. Entendendo que todos estes dons são para a glória de Cristo. Entendendo que todos esses dons são para a edificação da igreja. Paulo estabelece mais um ponto importante sobre a unidade da igreja e a mútua necessidade dos crentes. Nós estamos unidos e nós temos uma necessidade. E por isso Deus supre a necessidade da igreja com esses dons. Queridos, existem 7 passagens no Novo Testamento que falam sobre o batismo do Espírito Santo. 7 passagens. Uma em Atos, esta com Paulo, e as outras 5 nós vamos perceber nos Evangelhos. O autor usa aqui uma analogia muito interessante, muito interessante. Paulo usa a analogia do corpo aqui. O corpo é formado por vários membros. É muito interessante a analogia que Paulo usa. O corpo é formado por vários membros. E esses vários membros compõem um só corpo. É isso que ele diz. Cristo Jesus, apesar de ter muitos seguidores, ele tem uma única igreja. É a igreja de Cristo. A igreja de Jesus Cristo, a igreja militante, triunfante de Jesus Cristo.
E a base dessa igreja é o batismo com o Espírito Santo. É a base da igreja. Somos inseridos nessa igreja por causa do batismo com o Espírito Santo. Ele é o selo. Aquele que me convence do pecado, da justiça, do juízo de Deus. É aquele que me habilita a entender e a compreender o Evangelho. É aquele que me regenera, é aquele que inclina o meu coração e a minha vida a Cristo Jesus, para que quando eu ouça a palavra, essa palavra então penetre o meu coração, me mostre os meus erros, me convence dos meus pecados, e aí sim, eu agora, inclinado, tocado pelo Espírito Santo, eu vou até Cristo. Mas essa obra, ela é iniciada pelo Espírito Santo nas nossas vidas. No batismo com o Espírito Santo, o novo convertido, então, é inserido nesse corpo. É o que une, como Paulo diz, judeus, gregos, escravos, livres. É o Espírito Santo. Para uma igreja dividida, queridos, como era a igreja de Corinto, essa mensagem ela é linda. Ela enfatiza a necessidade da união da igreja. A igreja é um corpo. E por causa do Espírito Santo, nós fomos inseridos nesse corpo. Paulo não só enfatiza a união dessa igreja, mas ele enfatiza também a mútua necessidade, ou seja, eu preciso, é igual aquela musiquinha, né? Eu preciso de você, você precisa de mim. É isso que Paulo está dizendo. Nós temos uma mútua necessidade, onde eu preciso mesmo de você, e você precisa mesmo de mim. É isso que Paulo nos ensina aqui. A igreja precisa ser unida. Essa mensagem para essa igreja ela é uma mensagem muito poderosa, porque era uma igreja dividida. Então ele começa dizendo que todos os dons, independente quais sejam, eles são importantes. Todos eles são importantes. Isso está do verso 14 ao verso 20 aí do nosso texto. Utilizando ainda a analogia do corpo, ele ensina sobre a importância de todos esses dons. Veja o verso 15. Perceba o que ele diz no verso 15. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Imagina a cena. Se o seu pé virasse para você, e ele falasse, ele passasse a reclamar, que ele precisa sustentar o seu corpo todos os dias. O meu pé ia reclamar demais. Eu te carrego o dia todo. É eu que te sustento todos os dias. É eu que te conduzo de um lado para o outro. Eu vivo sujo, alguns com um cheirinho não muito agradável. Imagina se o pé seu reclamasse. É uma cena engraçada. Uma cena engraçada quando a gente tenta imaginar. E ele diz, olha, eu queria ser a mão. A mão é um membro muito mais privilegiado. Você lava ela muito mais do que eu. É ela que conduz aquele pedaço de picanha na sua boca. Não sou eu. Ela que pega o brigadeiro, ela que come uma lasanha junto com você. A mão é um membro muito mais importante do que eu. Eu fico aqui carregando, no meu caso, os seus 100 e alguns quilos. E a mão fica aí, privilégio, às vezes fica até quentinha dentro do bolso. Eu queria ser a mão. A mão, ela tem cheiro de erva doce, de lavanda. Eu não tenho esse cheiro. Parece engraçado isso. Mas é interessante que esta cena, trazida para o ambiente igreja, é uma cena que nós vemos e percebemos cotidianamente. Talvez você já ouviu um irmãozinho, uma irmãzinha dizendo, olha, se não é eu aqui nessa igreja, essa igreja não vai para frente. Se não é o meu joelhinho aqui, ó, calejado, ninguém ora nessa igreja. Se não é eu para estar aqui, a igreja não está aberta. Enquanto o outro lá sobe, pega o microfone, canta, todo mundo acha bonito e vai para casa. Eu não. Sou o último a sair, primeiro a chegar. A cena engraçada, ela se tornou real. Porque nós percebemos isso cotidianamente. Eu fico aqui carregando caixa, limpando a salinha, carregando banco. Enquanto o fulano, olha lá, não faz nada. E ainda canta e todo mundo valoriza ele. Mas entenda, queridos, Paulo nos ensina aqui agora
que todos os dons eles são importantes. Todos eles são úteis para a igreja. E Deus concede como Ele quer. A uns, Deus chamou para algumas atividades na igreja, a outros Ele chamou para outras atividades na igreja. E louvado seja Deus por isso. Glorificado seja o nosso Senhor por isso. E é sobre essa necessidade que diz o verso 21 e o verso 22. Perceba o texto. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Aqueles que talvez a gente menospreza, são necessários. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender isso. É maravilhoso você chegar aqui todo domingo e o ambiente está limpinho, o ar-condicionado regulado, a luz acesa, aquele contadorzinho aqui agora, o culto nosso começará, fique em oração. É maravilhoso isso, irmãos. Mas Deus usou pessoas, Deus usou vidas que se dispuseram, obedeceram a Deus, entenderam o seu chamado para realizar esse tipo de ação. Entende? É o que Paulo está ensinando a essa igreja. Vocês não podem se julgar melhores do que ninguém. Tem uns que se acham os espirituais. Tomem cuidado com esse tipo de gente. Tomem cuidado. O pé precisa da mão, a mão precisa do pé, você precisa do dom do seu irmão. Para uma igreja que só enfatizava 2 dons, essa palavra é muito poderosa. Muito poderosa. Todos eles são honrados, Paulo diz aqui no verso 23 e verso 24. Aqui é um ensino até mesmo para nós. E aqui eu falo nós, como pastor, presbítero da igreja, e nós, os presbíteros que estão aqui presentes. É uma palavra muito importante para nós também, presbíteros da igreja, para a liderança da igreja. Paulo diz que há dons que aparentemente não têm tanta dignidade, mas estes são aqueles que precisam ser honrados. É o que Paulo está dizendo mesmo aqui. Há dons que parecem ser menos dignos, esses precisam ser honrados por nós. É isso que ele está dizendo. Aqueles que já têm honra, a própria honra deles já conduz, não precisa ficar repetindo todas as coisas. É o que Paulo diz. Alguns dons por si só já são honrados, agora outros precisam ser honrados pela igreja. Precisam ser honrados. Precisam ser elogiados. Fala assim, irmão, muito obrigado. Muito obrigado. O café hoje estava uma delícia. Uma delícia. Muito obrigado pelo pãozinho. Muito obrigado. Olha, hoje o clima na igreja, olha, a temperatura do ar-condicionado estava maravilhosa. Hoje está muito bom mesmo. Muito obrigado por esse cuidado. Nós precisamos realizar esse tipo de atitude, irmãos. Adorar o Senhor e valorizar esses nossos irmãos. Queremos ser honrados, mas Deus, Ele honra a sua igreja. Provavelmente quando nós chegarmos na eternidade, veremos o Senhor Jesus Cristo galardoando aqueles irmãos de oração, aqueles irmãos que viraram noite em claro, aqueles irmãos que passaram dias intercedendo pela igreja, aqueles irmãos que passaram horas e horas orando pelos seus líderes, pelos seus pastores. Veremos aqueles trabalhadores mudos, que às vezes a gente não escuta a voz deles, mas estão como formiguinha de um lado para o outro, fazendo com que a igreja caminhe, continue. Que Deus abençoe e continue frutificando a vida dessas pessoas e desses irmãos tão necessários. Por isso, não menospreze os dons, e para nós, líderes, precisamos incentivar a igreja a entender e a viver essa multiforme graça de Deus. Nós precisamos incentivar a igreja.
Muitas vezes damos honra àqueles que, segundo Paulo, já servem com dons decorosos. Já são assim com dons grandiosos e esquecemos de encorajar os demais. E o grande objetivo, verso 25, verso 26, é a união dessa igreja. Ele faz desta forma, Deus faz dessa forma, para que não venha a acontecer divisões. Os dons são diversos, foram dados por Deus para que a igreja venha se unir. O engraçado é que, na grande maioria das vezes, os dons são motivos de discussões dentro da igreja. E Paulo diz que deve ser o motivo da união da igreja. E por fim, meu querido, verso 27 até o verso de número 31. Paulo finaliza este capítulo riquíssimo com mais uma verdade sobre os dons. Verso 27 até o verso de número 30, Paulo vai dizer que há dons que a igreja, sim, a igreja tem maior necessidade. É o que ele nos ensina aqui em último ponto. Percebemos que todos os dons, eles são importantes. Todos eles são importantes. Que como crentes precisamos uns dos outros, pois há vários dons e Deus distribui esses vários dons à igreja. Percebemos que todos os dons são honrados. Agora nós iremos perceber que há dons que a igreja tem maior necessidade deles. Isso é verdade. Eu gostaria que você pensasse através da analogia que Paulo utilizou. Pensa no corpo, o mesmo corpo que Paulo está utilizando aqui como exemplo para nós, como ilustração para nós. Pense nesse corpo. O apóstolo Paulo, ele utiliza isso. É certo que se perdermos certos membros ou certas funcionalidades, por mais que elas nos venham fazer falta, por mais que aquilo ali vai nos prejudicar, por mais que essa falta dessa funcionalidade dificulte as nossas vidas, o nosso corpo, ele se mantém vivo. Ele se mantém vivo. Provavelmente você já viu alguém, ou conhece alguém, que talvez, por uma infelicidade de um acidente, não tem um dos seus membros. Talvez você conhece alguém que mesmo, o exemplo foi dado aqui pelo nosso irmão, da nossa inóloga Fanny Crosby, que escreveu o hino que nós cantamos aqui. E que a biografia dela diz que ela, muito novinha, ainda, sei lá, talvez nem com 1 ano de idade, ela faz uma cirurgia e ela perde a visão. E ela passa o restante da sua vida sem poder enxergar. Uma grande deficiência. Talvez isso trouxe para ela inúmeras dificuldades. Ela precisou ser ajudada de formas especiais, mas ela se manteve viva. Ela prosseguiu com a sua caminhada. Então perceba que há dons que, por mais que há membros que, por mais que a falta deles seja terrível para o corpo, traga grandes prejuízos, o corpo continua vivo. O corpo continua vivo. Porém, se um corpo, ele perde o seu coração, perde a sua mente, a vida para. A vida para. O respirar cessa. As funcionalidades encerram. Aquele corpo para. Todos os dons são extremamente importantes. Mas Paulo nos mostra que há dons vitais para a igreja. Sem esses dons, a igreja para. Sem a utilização desses dons, a igreja perde a vida. São essenciais para a igreja. Muitos continuam trabalhando. Muitos continuam sendo maridos, esposas, talvez com algumas deficiências. Mas há membros que o corpo perde sua vida.
Esses dons aqui citados por Paulo no final do seu livro, no final desse capítulo, são dons que estão relacionados com a palavra de Deus. Todos esses. Veja o que Paulo diz. Veja o que ele diz aqui a partir do verso de número 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Verso 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. É interessante, queridos, que nós percebemos aqui nesse texto. É a segunda lista de dons que Paulo descreve, menciona. Percebemos que há diferentes dons mencionados nessas duas listas. Nós temos uma lá no capítulo 4 de Efésios, e nós temos esta outra lista aqui mencionada por Paulo, aqui na carta a Corinto. Mas é interessante que por mais que há diferenças nos dons mencionados na carta a Corinto e na carta a Efésios, a carta a Corinto tem uma coisa interessante. E qual é essa coisa interessante? Nesta lista, Paulo estabeleceu uma ordem. Perceba o que o texto nos diz no verso 28. Ele estabeleceu uma ordem. A uns Deus estabeleceu o que ele diz? Primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois destes, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos e variedades de línguas. Então perceba que Paulo estabeleceu uma ordem para a igreja. Ele estabeleceu essa ordem aqui. Ele coloca esses dons que estão relacionados com a palavra do Senhor. O dom do apóstolo, profecia, mestres, como sendo dons extremamente importantes para a vida da igreja. Deus estabeleceu esses para a sua igreja, primeiramente, apóstolos, profetas e mestres. É o que Paulo nos ensina aqui nesse momento. Isso é interessante, essa ordem. Nos primeiros lugares estão os dons associados, relacionados com a palavra de Deus. O apóstolo, o profeta e o mestre. Aqueles que conduzem a palavra na igreja. Aqueles que ensinam nos corredores da igreja, nos púlpitos das igrejas, nas salas de aulas das igrejas. É isso que Paulo está nos dizendo. Estes são essenciais para a vida da igreja. A igreja, sem a palavra sendo ensinada, ela perde a vida. Não há igreja sem o seu fundamento sólido. Por isso, utilizando o texto de Atos que nós utilizamos lá na semana passada, em Atos 2, que a igreja permanecia sobre o fundamento dos apóstolos. A palavra que estava sendo ensinada. A doutrina que estava sendo ensinada pelos apóstolos. E Paulo faz algumas perguntas. São todos apóstolos? São todos mestres? Não, não são. Não são todos. Deus designou alguns para isso. Deus designou algumas pessoas para essas funções. E ele encerra da seguinte forma: procurai com zelo os melhores dons. Qual a lição fica para nós aqui? Com essa ordem de Paulo. Nós podemos fazer duas ponderações, e eu gostaria de encerrar com isso aqui. Esse procurai, ele pode trazer dois significados possíveis aqui para nós. O primeiro é, talvez, o entendimento popular, que todos nós aqui, talvez, pensamos ou pensávamos um dia. De que esse procurar é um procurar individual. Procure você, então, os melhores dons. Vai para o seu quarto, ora a Deus. Deus, que eu venha receber do Senhor os melhores dons. Quem já orou assim dessa forma? Quem já ouviu assim dessa forma? Talvez é o que nós temos aprendido. Vá você, procure você, da parte de Deus, os melhores dons.
Mas perceba uma coisa, queridos. Nós estamos lendo uma carta, nós estamos lendo um capítulo que nos ensina, que nos mostra sobre unidade. Perceba isso. Paulo está pegando na mão da igreja de Corinto, aqueles que se achavam os espirituais, que valorizavam só 2 dons, ele está trazendo talvez eles aqui para frente da igreja, e fala assim, olha, está vendo esse pessoal aqui? Deus deu a cada um deles dons. Deus concedeu dons variados a eles aqui. Todos eles são importantes. Então a recomendação final de Paulo, numa carta com esse teor, não ia ser de tom individual. Vá você então procurar o seu melhor dom e exercer na igreja. O que Paulo nos diz aqui, o contexto da carta nos mostra, nos afirma, procure, vá para a igreja e procure os melhores dons lá. Procure lá. Valorizem aqueles que foram chamados para cuidar e ensinar a palavra de Deus às crianças. Aqueles que foram chamados para ensinar a palavra de Deus nas casas. Exerçam. Convoque essas pessoas, procure no meio de vocês. Vá aquelas pessoas que sempre têm uma palavra para entregar a você, que senta com você, abre a Bíblia, traz uma instrução das Escrituras para a sua vida. Quantos no nosso meio? Quantos no nosso meio? Quantas vezes talvez você se assentou com alguém e orou, aquela pessoa abriu a palavra, leu ali 1, 2, 3, 4, 5 versículos, orou com você. Procure, exerçam esse chamado de vocês. Exerçam esse chamado de vocês. Quantos de nós? É isso que Paulo está dizendo. Que nós, como igreja, venhamos procurar exercer esse ministério da palavra do Senhor. De você, na sua escola, na fila do banco, com seus vizinhos, na sua rede social, na sua faculdade, exercer esse ministério, procure os melhores dons. Paulo deixou uma lista. Entre essa lista, procure os melhores dons. Procure aqueles que estão associados com a palavra. Esses dons, todos são importantes, mas esses também são vitais para a minha igreja. São vitais para a minha igreja. Que nós não possamos nos esquecer isso, irmãos. Que nós, ao olharmos para a nossa história e para a nossa vida como igreja, nós não venhamos nos perder nesse caminho que talvez nos conduza para uma vida cega, como Paulo diz, uma vida de divisões, mas não. Que nós possamos nos estabelecer nessa unidade maravilhosa, viver como igreja, sabendo que nós precisamos uns dos outros, que nós carecemos uns dos outros, que Deus me completa através de vocês, e completa vocês através de mim. Nós possamos compreender isso. Que Deus possa nos abençoar e nos usar a cada dia em nome de Jesus. Que você coloque o seu dom à disposição de Deus, queridos. Talvez você tenha dons maravilhosos, que talvez nós não temos, que eu não tenha. Coloque isso à disposição do Senhor. Eu gostaria de incentivar você a, durante essa semana, você orar a Deus nesse sentido. Deus, eu coloco a minha vida à disposição do Senhor e da sua igreja. Que o Senhor me use como o Senhor quer. Em nome de Jesus. Que o Senhor realize em mim a obra que o Senhor quer realizar em mim. E através de mim. Em nome de Jesus. E que, se possível, que o Senhor me use nesse ministério maravilhoso que é o de ensinar, de falar, para quem quer que seja a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Gostaria que você colocasse sua vida diante de Deus nesse momento.
Deus, eu estou aqui, eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero colocar diante do Senhor as capacidades que o Senhor me deu. Eu quero colocar diante do Senhor. Santifique elas e use para a tua obra, para a tua glória e para a edificação do teu corpo, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Enquanto nós oramos, o Ministério de Louvor vem aqui à frente.